Imagine estar no meio do oceano congelado, onde o vento corta a pele como lâminas, e o silêncio só é quebrado pelo som do gelo se partindo. Agora pense saber que, ali embaixo, na escuridão profunda do mar Ártico, existe uma entidade que controla toda a vida. Cada peixe, foca, baleia, tudo depende dela. Mas essa entidade não nasceu de forma divina. Ela nasceu da dor, da traição e de um dos atos mais cruéis já contados em qualquer mitologia. Essa é a história de Sedna, a deusa do mar dos povos inuits. E para entender, precisamos primeiro conhecer o mundo em que essa história surgiu. Os povos inuit vivem em uma das regiões mais hostis do planeta, onde a sobrevivência depende diretamente da caça no mar. Não existe margem para erro. Se os animais marinhos desaparecem, as pessoas morrem. Não é metáfora, é literal. E é exatamente por isso que, para eles, o oceano não é apenas um ambiente natural. Ele é uma entidade viva, consciente, imprevisível. E no centro dessa força está Sedna. Antes de se tornar uma deusa, Sedna era humana. Uma jovem que vivia com seu pai e que, segundo várias versões da história, recusava os pretendentes que apareciam. Alguns dizem que ela era exigente, outros dizem que simplesmente não queria se casar. Em culturas onde o casamento era essencial para a sobrevivência e organização social, essa recusa já a colocava em uma posição delicada. Até que um dia, um estranho aparece. Um homem misterioso, bem vestido, aparentemente próspero, prometendo conforto, comida e uma vida melhor. Sedna aceita ir com ele, acreditando que finalmente teria uma vida tranquila. Mas tudo era uma mentira. Quando ela chega ao lugar onde viveria, descobre que seu marido não era exatamente humano. Em várias narrativas, ele é um espírito que assume forma humana para enganar Sedna. E aqui existe uma interpretação muito importante dentro da cosmologia inuit. O mundo não é dividido apenas entre humanos e animais, mas entre diferentes tipos de seres espirituais que podem atravessar essas fronteiras. Ou seja, o perigo não está só no desconhecido, está naquilo que parece familiar, mas não é. Em outra versão, esse ser é descrito como um homem-pássaro, associado a aves marinhas, como corvos ou mergulhões. Ele vive em uma ilha isolada, cercada por gelo e vento, um lugar onde não existe abundância, apenas sobrevivência precária. E isso não é aleatório. As aves marinhas, para os Inuit, são criaturas liminares. Vivem entre o céu, o mar e a terra. Elas não pertencem completamente a nenhum desses mundos. E esse marido carrega exatamente essa característica. Ele não pertence ao mundo humano. Há relatos em que, após o casamento, Sedna percebe que seu marido não fala como um humano, não se comporta como humano e não vive como humano. Em algumas versões, ele apenas lhe fornece peixe cru jogado no chão, como um animal faria. Em outras, o homem simplesmente não provê nada, deixando ela passar fome, sem se importar. O casamento, que deveria representar proteção e estabilidade, se transforma em isolamento e abandono. E isso reforça uma leitura simbólica muito forte. Sedna foi arrancada do mundo humano e entregue ao mundo selvagem. Há uma variação em que o marido não é um homem ruim, exatamente. Não é mal intencionado, mas leva Sedna para um mundo onde ela não se adapta. E isso muda completamente a leitura da história. Porque não se trata mais de maldade, mas de incompatibilidade entre mundos. Sedna, como humana, não consegue viver naquele ambiente. E isso leva ao colapso da relação. Com o tempo, seu sofrimento chega até seu pai. Ao descobrir o que aconteceu, ele decide resgatá-la. Vai até a ilha e a leva de volta em um pequeno barco. Esse deveria ser o momento de redenção da história. O resgate, a salvação. Mas é justamente aqui que tudo desmorona de vez. O marido, o espírito, descobre a fuga. Então, o mar reage. Uma tempestade violenta surge, como se a própria natureza estivesse sendo manipulada. Ondas gigantes começam a sacudir o barco. O vento grita. A água invade tudo. O barco está prestes a virar. E nesse momento, o pai de Sedna
entra em pânico e faz uma escolha que define toda a mitologia. Ele joga a própria filha no mar e Sedna busca sobreviver. Desesperada, ela se agarra à lateral do barco, lutando contra as ondas, tentando não afundar. E então acontece uma das cenas mais brutais de qualquer mito já registrado. O pai, com medo de morrer, pega uma ferramenta e começa a cortar os dedos dela, um por um. Sedna grita, se debate, tenta resistir, mas não consegue. Seus dedos caem no oceano. E é aí que o mito dá uma virada absurda. Cada pedaço do corpo dela que cai na água se transforma. Seus dedos viram focas, baleias, morsas. Toda a vida marinha nasce daquele momento da mutilação e dor de Sedna. É como se o próprio oceano fosse alimentado pelo sofrimento humano. Enquanto isso acontece, Sedna finalmente perde as forças e afunda. Ela não morre. No fundo do oceano, aquela jovem traída, abandonada e mutilada se transforma em algo completamente diferente. Uma entidade que governa o mar, mas não uma deusa benevolente. Calma, acolhedora. Ela se torna uma força marcada pela dor, pelo trauma, pela memória do que aconteceu. Isso define completamente seu comportamento. Agora, Sedna controla todos os animais marinhos. Ela decide quando eles aparecem, quando podem ser caçados, quando somem. Se ela está calma, os caçadores conseguem alimento. Se ela está irritada, o mar fica vazio. Isso significa fome, sofrimento e morte para os humanos. Ou seja, a sobrevivência das pessoas depende diretamente do estado emocional de uma entidade traumatizada. E que fim levou o pai da deusa? Após o momento em que ele joga Sedna no mar, seu destino varia conforme as tradições inuites, mas nunca deixa de ter um peso simbólico profundo. Em algumas versões, ele não escapa da própria decisão. A tempestade continua e o mar o engole, como se a natureza cobrasse imediatamente o preço da traição. Em outras, ele sobrevive e retorna ao vilarejo, mas desaparece da narrativa, como se sua importância terminasse naquele ato que mudou tudo. Há ainda interpretações mais espirituais em que ele continua existindo, mas condenado a carregar a culpa, atormentado pelo que fez. E talvez o mais significativo seja justamente isso. Independentemente do desfecho, o pai deixa de ser relevante. Porque naquele momento, ele não apenas traiu a filha, ele deu origem a algo muito maior do que ele jamais poderia enfrentar. E se você curte esse tipo de história, dessas que misturam mitologia, mistério e até um lado mais sombrio da humanidade, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque tem muita coisa absurda ainda para a gente explorar aqui. Retornando, entramos em um dos elementos mais interessantes dessa mitologia, os xamãs. Quando a caça falha, quando a comida desaparece, os xamãs inuits realizam rituais para viajar espiritualmente até o fundo do oceano, onde Sedna habita. E o que eles fazem lá é algo extremamente simbólico. Eles penteiam o cabelo dela. Sedna, sem dedos, não consegue cuidar de si mesma. Seu cabelo fica embaraçado, sujo, desorganizado, e esse estado representa sua mente, sua raiva. O xamã, ao pentear seu cabelo, está acalmando Sedna, está organizando o caos interno dela. E quando ela se acalma, o equilíbrio volta. Os animais retornam. A vida continua. Existem várias versões da história de Sedna, e isso acontece porque o povo inuit não é um grupo único. Estamos falando de diferentes comunidades espalhadas por regiões como Groenlândia, Canadá e Alasca, cada uma com suas próprias tradições orais. E como toda tradição oral, as histórias mudam com o tempo, com o lugar e com a forma como cada povo enxerga o mundo. Mas o mais interessante é que, mesmo com essas diferenças, todas as versões mantêm a mesma essência: traição, queda e transformação. Contudo, uma das versões mais bizarras e pouco faladas é a que diz que Sedna se casa com um cachorro. Essa versão aparece em algumas tradições da Groenlândia. Nela, Sedna acaba se unindo a um cão e tem filhos com ele. Esses filhos não são humanos normais.
eles se tornam criaturas híbridas. E em algumas interpretações, são vistos como ancestrais de outros povos. Essa versão muda completamente o tom da história. Aqui, Sedna não é apenas vítima. Ela também está ligada à origem de diferentes grupos humanos ou espirituais. É uma forma de explicar diversidade, origem e até divisão entre povos. Outra variação importante muda completamente a figura do pai. Na versão mais conhecida, ele é cruel, egoísta, alguém que sacrifica a própria filha para sobreviver. Mas em algumas tradições, principalmente no Alasca, ele não é visto como um vilão. Ele é um homem desesperado, que diante de uma força da natureza impossível de controlar, toma uma decisão horrível para não morrer. Ao meu ver, não deixa de ser uma história de maldade. Um pai tem por obrigação proteger a qualquer custo uma filha, mas ameniza um pouco, tornando-se uma história de covardia e sobre até onde alguém vai quando está diante da morte. Também existem versões em que Sedna não é enganada por ninguém. Nesses casos, ela simplesmente se recusa a casar com qualquer homem, rejeita todos os pretendentes. E isso, dentro daquele contexto cultural, é visto como uma quebra de ordem. Em algumas dessas histórias, o sofrimento dela surge como consequência destas recusas. Não exatamente como punição direta, mas como resultado de estar fora do equilíbrio esperado pela sociedade. Aqui, Sedna representa alguém que foge do caminho tradicional e paga um preço por isso. Há um objeto celeste localizado nos confins do sistema solar, muito além da órbita de Netuno, que foi nomeado 90.377 Sedna. Ele pertence a uma região chamada de objetos transnetunianos e é considerado um dos corpos mais distantes já observados, orbitando o Sol. Sua órbita é extremamente alongada, levando milhares de anos para completar uma volta completa. E em boa parte desse trajeto, ele permanece em uma escuridão quase total, onde a luz solar chega de forma extremamente fraca. Foi justamente por essas características: frio extremo, isolamento e distância quase inacessível, que os cientistas decidiram nomear em referência à deusa Inuit. Assim como ela, que habita as profundezas geladas do oceano, está distante da humanidade. A escolha do nome não é apenas estética, mas simbólica, mesmo na astronomia moderna. São usados mitos antigos para representar aquilo que é distante, misterioso e difícil de compreender. Mesmo não sendo tão conhecida quanto outros deuses, Sedna chegou até a cultura pop moderna. Nos quadrinhos da Marvel, existe uma versão da personagem inspirada diretamente na mitologia Inuit. Ela continua sendo uma entidade ligada ao oceano e às profundezas geladas, mantendo elementos como o isolamento e o controle sobre a vida marinha. Ainda assim, o mais interessante é que o núcleo da lenda permanece uma figura marcada por abandono, que acaba se tornando uma força dominante nas profundezas, mostrando como, até hoje, mesmo na cultura pop, o impacto desse mito continua vivo. Outro ponto interessante é seu nome. Sedna não é um nome universal, pois, dependendo da região, o nome varia. Entre os Inuit da Groenlândia, por exemplo, ela pode ser chamada de Satsuma Arna, que significa algo como Mãe do Mar. Já em outras regiões aparecem nomes como Nulhajuk ou Arnapkapaluk. Isso não é só uma diferença de linguagem. Cada nome carrega uma interpretação diferente da entidade. Em alguns lugares, Sedna é mais temida. Em outros, é mais respeitada. Há versões quase maternal e também puramente vingativa. E talvez o mais importante é que ela não é apenas a dona dos animais marinhos. Ela é a própria ligação entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual. O fundo do oceano, onde ela vive, não é só um lugar físico. É um tipo de submundo, um espaço onde forças invisíveis controlam o destino dos humanos. Isso conecta Sedna diretamente com a ideia de equilíbrio espiritual, algo central na cultura Inuit. Mesmo com todas essas variações, o núcleo da história permanece intacto. Uma jovem que sofre uma ruptura brutal com o mundo humano, que é traída,
que cai no desconhecido e que retorna como algo muito maior do que antes. Sedna não é só uma personagem, ela é um símbolo que se adapta, que muda, de forma dependendo de quem conta a história, mas que nunca perde sua essência. E talvez isso seja o mais fascinante, porque não importa a versão, em todas elas, Sedna continua sendo uma força que nasceu da dor e que nunca deixou de carregar isso consigo. No fundo, Sedna não é só uma deusa do mar. Ela é um reflexo direto da relação entre humanos e natureza em um ambiente extremo. Ela representa o fato de que a natureza não é neutra. Ela reage, ela sente e, principalmente, ela não perdoa facilmente. Respeitar o ambiente não é uma escolha moral, é uma questão de sobrevivência. E talvez seja isso que torna essa história tão poderosa. Porque diferente de muitas mitologias onde deuses são distantes, Sedna é íntima. Ela interfere diretamente na vida das pessoas. Ela sente, guarda ressentimento e nunca esquece o que fizeram com ela. Essa foi a história de Sedna, uma das figuras mais poderosas e complexas da mitologia inuit. Agora, me diga aqui, que entidade, deus ou criatura, você quer ver aqui no canal? Porque essa é só a primeira de muitas histórias. Até a próxima!